Seguinte, Hum. estamos aqui na live totalmente em conta da visibilidade lésbica, né? Eu estava olhando aqui, quão difícil, eu vou falar agora num todo, no LGBTQI+, o quão difícil é você encontrar um LGBTQI+, num cargo de poder, sabe? E aí eu falo para ti, por que, assim, por que essa repreensão parece? Tanto do LGBTQI+, mas vamos enfatizar, tentar enfatizar na questão da lésbica. Eu acho que ainda é muito difícil, né, para as e pros LGBTI+, né, ocuparem esses espaços de poder, até porque esses espaços, eles não são dados para nós, né? A gente precisa sempre estar lutando e se inserindo, né, individualmente ou coletivamente dentro desses espaços. Mas não é um espaço que ele sempre teve ali para gente como para outras pessoas. Vamos colocar aí hoje a política nacional. A gente tem 8% apenas de mulheres presentes na política. Se a gente tem 8% só apenas de mulheres presentes na política, qual que é o percentual de LGBTQI+, então? Né? Dentro. Como que se dá essa inserção desses LGBTI+, dentro dessa política nacional, né? E nos espaços de poder. Mas eu acho que, assim, eu acredito que a luta coletiva, ela muda muito esse cenário, né? Porque quando a gente começa a criar rede de apoio, principalmente com os coletivos, né? Inclusive eu faço parte, né, de diversas frentes de luta, né, de Presidente Prudente, mas atualmente eu estou inserida no coletivo Somos LGBTI+. Então, quando a Sim. gente cria essas redes de apoio, né, coletivo, a gente consegue ter mais força para estar nesses espaços, né? E a gente Boa. entender também que temos que estar nesses espaços de poder, Fernanda, sabe? Porque a gente também tem as nossas questões para colocar em pauta dentro da política, né? E que muitas vezes não são olhadas, né? Então, se a gente quer que as nossas pautas sejam visíveis, a gente precisa ocupar esses espaços de poder, né? E eu acho Sim. sensacional assim, a sua iniciativa aí, né? Enfim. Pô, muito obrigada. Ô, Ju, eu não sei se você chegou a conseguir ver a live de ontem, agora que você falou em questão de ocupar esses espaços, São Paulo decretou mesmo, teve esse projeto de lei do Dia da Visibilidade, foi aprovado, né? E eu comentei Sim, aqui ontem que eu vi, tipo, nessa pesquisa que eu andei fazendo, eu vi muito movimento, muito manifesto no Rio de Janeiro. E a Marielle fez o projeto de lei e o projeto de lei foi vetado. Aí, só para complementar o que você falou, como é um ambiente, é um cenário que precisava, que você enxerga que precisa ter a representatividade, mas devido a não ter tanta representatividade lá, não conseguiu dar andamento, né? sim, isso é uma outra questão também. Se a gente pegar pelo atual cenário político no qual a gente vive, né, existe ainda muito conservadorismo, né, no meio desse atual cenário político, né, e é exatamente por falta dessa ocupação, né, de LGBTI+, que a gente não consegue levar projetos, né, adiante. Né? A Marielle mesmo, ela foi uma mulher negra LGBTI+, que ocupou um espaço muito importante, sabe, dentro da política nacional. Ela fez um trabalho incrível, né, enquanto ela esteve aí com a gente e que sirva de referência, né, também para nós, enquanto Sim. mulheres lésbicas, né, a seguir os passos de Marielle, né, e enfim, colocar essas nossas vivências cada dia mais, né, visíveis, né, vivências visíveis. Sim, sim. Mas eu acho que
Desculpa, Fer, só complementando. Eu Sim, acho vontade. que ainda existe sim essa dificuldade, né, de dar andamento nos processos, mas eu acredito muito, né, no movimento coletivo, né, que a gente precisa sempre estar formando essas redes, né, nos movimentos LGBTI+, ou entre mulheres, né, eu acho que é muito importante. Sim, com Até certeza. para a gente pensar, até para a gente pensar mesmo a questão da própria política pública, sabe? Sim, né? Tamo aí, igual como eu disse ontem também, é um avanço já. Na eleição passada, tinha cerca de 370 LGBTQI+, pleiteando um cargo municipal. Esse ano já aumentou 70, então já tem 430 pessoas. Tá indo, né? A gente está avançando, exatamente, a gente está avançando. Eu acho que a gente está entendendo mesmo de fato que a gente precisa, né, estar nesses espaços. Enquanto mulher, enquanto LGBTI+, né, é Pois- um espaço que a gente, né, precisa ocupar mesmo, porque eu acho que só ocupando esse espaço que a gente vai conseguir uma certa mudança, né, talvez não tão profunda, mas a mudança ela vem a pequenos passos, né? Mas a partir do momento que a gente ocupa, a gente já tá, meu, assim, se colocando, né? Sim, Visível. sim. Eu estava aqui pensando em relação aí, né, trabalho com música, trabalho no meio artístico, e aí você vê mulheres do meio artístico que já estão falando, já estão, né, não sei se é expondo a palavra, mas enfim, estão se assumindo, né, publicamente. E aí, hoje eu fiz uma pesquisa aqui, né? Fiz o meu trabalho de casa, fiz uma pesquisa aqui. Eu falei, meu, vamos ver as atrizes. Eu falei, vamos dar uma olhada nas atrizes, né, do Brasil. E aí, Ju, eu notei uma coisa que me encasquetou aqui. Eu vejo elas nas redes sociais delas e elas tranquilamente se ocupando, se assumindo como lésbica, sabe? E eu vi nas minhas buscas a mídia, né, classificando a maioria como bissexual. Então eu enxerguei o Nossa. quê? Eu enxerguei a mídia colocando, já nos anulando de uma certa forma, sabe? Eu achei Sim, estranho. exatamente. Eu, achei- Nossa, eu vejo elas se assumindo, elas se ocupando, mas parece que a mídia deu um, sabe? nossa, isso é muito real, Fer. Isso acontece muito, né? Mas é mais fácil para a mídia colocar uma mulher lésbica enquanto bissexual do que lésbica mesmo, né? Até porque a sociedade em si, no geral, não tem a apropriação dessa palavra lésbica. Parece que é uma coisa que assusta as pessoas, falar, ai, lésbica, ela é lésbica. Né? É muito mais fácil falar que ela é bissexual, né? Até dentro das questões de lógica, né? Do patriarcado. Então, isso é só mais uma ferramenta da invisibilidade nos dias atuais, né? Colocar mulheres lésbicas enquanto bissexuais, sendo que publicamente elas já se colocam enquanto lésbicas, né? Exato. Não, eu fiquei surpresa mesmo, porque eu vi isso hoje, não tinha nem preparado nada, eu olhei isso e falei, gente, estão querendo, né, anular geral mesmo. E aí, Sim, eu não sei se como faz, se é coincidência, mas eu percebi que as mulheres que foram se assumindo, elas meio que perderam. Como que eu posso falar? Elas perderam a visibilidade da mídia, do veículo de comunicação que é mais usual, sabe? Meio que elas é viraram por um underground, sabe? sim, uma mulher mais tipo, radical, né? E
Nossa, isso me remeteu a muitas outras coisas, cara. Porque, assim, o discurso da lésbica, ele é considerado radical pelas outras pessoas, sabe? Pela sociedade, pelos movimentos, sabe? Então, eu acho que é até por isso, né, essas atrizes, elas não têm a visibilidade, né, que no caso as outras e os outros têm.